Boa noite. Vamos dar início ao estudo do projeto Espiritizar. Estamos na obra A Obsessão Silenciosa. E hoje é o nosso terceiro encontro, no capítulo 6 do livro, Como se manifesta a obsessão silenciosa. Descuido sutil é o subtema que temos estudado nos nossos últimos encontros. Vamos fazer agora breve comentário de uma mensagem de Emmanuel para introduzir o nosso estudo. Do livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, é a passagem de João, capítulo 13, versículo 34. Ser medianeiro das forças elevadas que governam a vida é sintonizar-se com a onda sublime do Evangelho, da redenção, que instituiu o amemo-nos uns aos outros, como Jesus se dedicou a nós em todos os dias da vida. É muito importante essa colocação de Emmanuel para nos ajudar na conscientização do importante trabalho de sermos intermediários, através da mediunidade, das forças elevadas que governam a vida. Porque isso significa, como ele deixa aqui bem claro, sintonizar com a onda sublime do Evangelho, de redenção, cuja base instituiu o amemo-nos uns aos outros, como Jesus nos amou, se dedicou a nós. Então, diante de dificuldades, de problemas, sobretudo de ordem material, para o ideal cumprimento das nossas tarefas, dos nossos deveres na área da mediunidade, lembremos-nos sempre de que esse é um trabalho que tem como exemplo maior, direcionamento maior, próprio ensino do Evangelho de Jesus sobre o amor, no qual ele colocou como modelo a dedicação e o amor que ele teve por nós. Então, esse trabalho, que aliás não se realiza apenas nas reuniões semanais, nas casas espíritas, é um trabalho que se estende em diversas situações e em vários momentos do nosso dia a dia. E não se limita exclusivamente à mediunidade ostensiva, mas à mediunidade da qual todos nós somos coparticipantes, através do pensamento, da intuição, da inspiração, porque nós podemos e devemos sempre estar conscientizado desse intercâmbio com as forças elevadas da vida, em trabalho incessante de auxílio, de orientação, de exemplo, com base no Evangelho de Jesus. É isso que Emmanuel aqui nos coloca de uma forma muito elevada. É sintonizar com a onda sublime do Evangelho de redenção. Pensemos sobre isso. Vamos então para o nosso tema Descuido Sutil, é o terceiro encontro. Lembrando que no nosso canal no YouTube estão os diversos estudos anteriores.
O descuido é aquilo que vai produzir os clichês mentais e perniciosos. Se, por exemplo, passamos horas a fio na frente de uma televisão, na internet e em outras mídias, assistindo filmes e programas de caráter pernicioso, sensacionalista, alimentamos nossa mente de clichês deletérios. Como nós vimos refletindo nesse tema nos estudos anteriores, lembrando as advertências que analisamos no último estudo, da sutileza com que o descuido sutil ele se estabelece. Ele é decorrente de atitudes normais, rotineiras nossas, que não passaram pela peneira da reflexão sobre a utilidade, sobre a necessidade, sobre o benefício que aquela atividade poderia ou não nos causar. E aqui os exemplos que são colocados são bem atualizados, né? O tempo e o tipo de programas que nós assistimos na TV, na internet, nas mídias sociais. Se não estivermos atentos, um descuido e nós estamos nos alimentando de quadros e de imagens que se conflitam com os nossos ideais de vivência dos ensinos de Jesus, do nosso propósito existencial. Então, é a partir daí que vai se estabelecendo esse descuido sutil que mais à frente pode gerar um caso de obsessão simples ou silenciosa. Esses descuidos sutis podem produzir as obsessões sutis. Para evitar isso, somos convidados a realizarmos as escolhas edificantes, os programas edificantes, as leituras edificantes. Então, é claro que tudo isso é decorrente daquela orientação maior do Cristo sobre orar e vigiar. O vigiar não como momentos de maior cuidado ou atenção nossa, mas que é sabotado por horas nas quais nós não tenhamos esse cuidado. Estar atento às escolhas em várias situações no nosso dia a dia é o que aqui nós somos chamados à atenção. É preciso que as opções de escolhas de programas, aquilo que nos chama a atenção no dia a dia, estejam pautadas dentro de uma análise sobre o nível de positividade ou de negatividade que aquilo ali pode nos causar. Quando, por exemplo, aí é citado leituras edificantes, diante da vastíssima literatura mediúnica espírita que nós temos e que normalmente numa encarnação não damos conta, há espaço para livros ou leituras que não tenham esse caráter edificante? Quando sequer nós teríamos tempo suficiente para a leitura das obras
de caráter elevado que a doutrina espírita nos possibilita, como os romances de Emmanuel, as obras do espírito André Luiz, as obras de Manuel Filomeno de Miranda, as obras de Ivone Pereira, as obras de Leon Denis e de diversos outros grandes médios e trabalhadores do movimento espírita. Então, é indispensável que estejamos atentos nessas escolhas que realizamos no nosso dia a dia. A partir do descuido sutil, a nossa mente se perturba, afeta os estados emocionais e nos sentimos sem diretrizes. O discernimento do bem e do mal acaba sendo afetado e nós passamos a fazer aquilo que os espíritos das sombras querem. É isso. Uma falta de atenção, de um melhor critério de escolha, e quando nos damos conta, estabelecemos uma sintonia com as vibrações deletérias e doentias de espíritos que estão associados, sobretudo, aos quadros que envolvem imagens, emoções e que prendem a nossa atenção. Então, nos sentimos com a nossa atenção vinculada a determinado objetivo, analisemos até que ponto isso é positivo, até que ponto isso edifica, e se não podemos substituir por algo melhor. Ainda voltando a essa parte do texto, o discernimento do bem e do mal acaba sendo afetado. E nós passamos a fazer aquilo que os espíritos da sombra querem. Porque assim, ou nós estamos impondo a nossa vontade, que deve estar alinhada com as leis divinas, ou se nos descuidamos desse trabalho de escolha, de determinação nossa, nós sofremos o impacto e a escolha dos outros. E normalmente a predominância espiritual na Terra e ao redor da Terra é de caráter doentio ou negativo. Por isso precisamos tanto ter cuidado, né? O descuido sutil consiste na ausência de cuidados com as nossas escolhas. Ninguém nos obriga a determinada prática, a assistir determinado programa, a jogos online. Somos livres para escolher. Aqui é importante refletirmos sobre essas advertências aqui colocadas. Então, a ausência de cuidado com as nossas escolhas é que pode nos levar, de repente, a escolhas péssimas. Inclusive, nesse texto é destacado os jogos online, onde a pessoa, que até mesmo nunca foi dada a questões de jogos, mas deixando-se envolver por essa carga de propaganda maciça que tem em cima desses jogos de betes e semelhantes. E quando olha, lhe vem a ideia de, por brincadeira, ver como é que isso funciona. E aí pronto. O descuido sutil pode facilmente abrir brecha para um processo obsessivo na linha das mentes associadas aos jogos de azar. E a pessoa vai se sentir depois
com muita dificuldade de sair desse campo de sintonia. Então, ninguém nos obriga, a princípio, a determinada prática. Mas depois de cedermos a elas, abrimos portas para o estabelecimento de um hábito, de um condicionamento, e aí a nossa vontade passa a ser literalmente manipulada. O que os espíritos das sombras querem é que cometamos esses descuidos sutis por falta de vigilância. Isso faz com que a pessoa se vincule completamente com o algoz sutil, tornando-se também algoz de si mesmo, pela negligência de não cuidar espiritualmente de suas escolhas. Então é isso que os espíritos das sombras, os espíritos desencarnados em desequilíbrio querem. Uma brecha para se infiltrar em nossa vontade, em nossos pensamentos, e de repente nos percebermos presos a hábitos e tendências perniciosas que, o pior de tudo, vão atrapalhar drasticamente o nosso projeto, o nosso programa existencial, que é isso que é alvo principal dessas nossas reflexões, desse estudo. O programa de vigilância a que nos reportamos trata-se do antídoto profilático para não entrar num estado de descuido espiritual, que é toda essa movimentação do espírito que abandonou o propósito existencial em algum ponto de suas escolhas, em algum momento de sua caminhada. Então, toda essa diretriz de advertência que temos compartilhado sobre não cairmos nesses descuidos sutis, deve ser visto como uma espécie de vacina, de antídoto profilático, para não entrar no estado de descuido espiritual. Porque o pior de tudo é que esses descuidos, eles vão paulatinamente sabotando o objetivo, o propósito maior da nossa existência. Das tarefas que nos comprometemos em realizar durante a nossa encarnação. Então, o conjunto desse sabotamento, ele acaba fazendo com que o espírito esqueça, abandone e deixe totalmente de lado os objetivos que seriam mais importantes de ele realizar na sua presente encarnação. Ele pode estar abandonando o propósito em algum ponto, esquecendo-se que aquele ponto é o que mais necessita para evoluir. Cada atitude, independentemente de ser consigo mesmo, com o próximo ou com a vida, deve ser permeada pelo propósito existencial profundo. Então, aqui se destaca alguns pontos importantes para refletirmos. No nosso dia a dia, em cada atitude, em cada escolha,
nas horas que vão se passando, na forma com que nós conduzimos esse tempo. Reflitamos se alinha com a consciência espiritual que já adquirimos a respeito dos objetivos mais importantes da nossa vida? Ou podemos deduzir que deixamos que o nosso dia a dia se preencha de uma série de atividades e de circunstâncias rotineiras e habituais, mas que parecem não estar nos conduzindo a objetivos superiores nenhum, mas sim a ter uma vida relativamente medíocre, de objetivos e de compromissos que são realizados, deixando aquele sabor de incompletude, de tempo gasto e não bem aproveitado. Então, cada atitude, independente de ser com a gente mesmo, de ser com o nosso próximo, com a vida, deve ser permeada, deve estar envolvida no propósito existencial profundo, que é o alvo do estudo dessa obra que temos analisado, porque a consequência mais grave da obsessão sutil ou silenciosa é fazer com que a pessoa, mesmo tendo tido a bênção do encontro com a doutrina espírita, tenha se deixado levar ao longo dos anos de uma maneira morna, sem entusiasmo, sem vontade de crescimento espiritual. E achando que isso é normal, que era para ser assim. É esse o problema. É essa a consequência mais grave da obsessão silenciosa. É fazer com que a pessoa, tendo uma vida de uma forma relativamente despreocupada, sem maiores objetivos de conquistas espirituais, sabote toda uma possibilidade de espiritualização mais profunda, de vivência do Evangelho do Cristo de uma forma mais efetiva. Essa é a consequência mais terrível. É de a gente voltar para o plano espiritual praticamente com as mãos vazias. Ou, se não fez nada de grave, se não cometeu nenhum crime, também não leva conquistas espirituais relevantes ou de maior importância. É essa a questão. O espírito Humberto de Campos, ele tem algumas crônicas que tratam bem dessa questão. Nós deixamos aqui essa recomendação em livros como Cartas e Crônicas, ou Crônicas do Além-Túmulo. Nós vamos encontrar algumas mensagens de advertência forte sobre isso que estamos tratando aqui. Perdendo-se a noção do porquê se faz algo, realizando-se de forma superficial, o espírito adentra no descuido, e esse descuido alberga a conexão com a obsessão sutil. Então, precisamos estar atento ao longo do dia a dia dos motivos por que estamos em determinadas tarefas ou leituras ou diversões. O que é que isso está me levando?
para que essa falta de maior cuidado e atenção não seja exatamente por esse descuido sutil já está bem instalado em nós. É isso que aqui é colocado em destaque. Perdendo-se a noção do porquê se faz algo, se realiza um bocado de coisa de forma superficial. E o espírito adentra no descuido, e esse descuido alberga, né, dá moradia à conexão com a obsessão sutil. O maior descuido que podemos cometer é abandonar o propósito existencial. Cuidar de nosso plano existencial, composto de propósito e programa, é a maior realização e a única garantia de conquistar a felicidade que almejamos. Então, esse é o último tópico que vamos analisar no estudo dessa noite. Então, o maior descuido e o pior deles que podemos fazer é abandonar o propósito existencial. Os compromissos mais importantes que assinamos antes da nossa atual encarnação. E, de certo modo, para que nós tenhamos um acesso mais lúcido e mais claro sobre esses compromissos, é imprescindível trabalharmos em estado de serenidade íntima, de meditação, de reflexão, de busca através da prece, pedindo ao nosso anjo da guarda, aos espíritos do bem, que estejam nos ajudando a perceber os objetivos mais importantes que trouxemos para essa encarnação. Porque é na realização desse programa que nós temos a única garantia de conquistar a felicidade que almejamos. É porque essa felicidade, meus amigos, está diretamente relacionada ao nosso alinhamento com as leis de Deus, que significarão harmonia com os propósitos que trouxemos para a presente experiência reencarnatória. Então, aqui nós concluímos a análise desse capítulo 6, como se manifesta a obsessão silenciosa, na primeira parte. Próximo encontro, nós iremos tratar sobre a inibição e a exibição associada ao processo obsessivo. Agradecemos a todos que nos acompanharam ou venham a nos acompanhar. Se possível, compartilhem essas informações. E até o nosso próximo estudo.